Fala pessoal, voltamos com mais um vídeo, dessa vez falando da treta que deu entre Kimetsu no Yaiba e o One Piece, as fanbases principalmente, porque uma empresa falou que o One Piece foi o mangá mais vendido do ano, e chegou outra empresa e falou que não, foi Kimetsu no Yaiba o mangá mais vendido do ano, destronando o One Piece pela primeira vez depois de 13 anos, do top 1. Pô, qual das duas está correta? Por que aconteceu essa discrepância entre as duas? As duas são confiáveis. Então o que está acontecendo? Como começou esse negócio todo? Eu vou explicar aqui nesse vídeo e também passar várias informações interessantes de como funcionam as vendas de mangá no Japão. E bom, como sempre, se gostarem do vídeo, dê um like, compartilhem, se inscrevam no canal e aperte aquele sininho para não perder nenhum vídeo. E quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana com recomendações, guias, dentre outras coisas. Além de todos os vídeos do canal adiantados, lives 2 vezes por mês e impressões semanais exclusivas todo final de semana, onde eu comento tudo que eu tô assistindo da temporada. E mais importante, você tá apoiando mais ainda o meu trabalho. Eu agradeço bastante por isso. Quem já é membro, muito obrigado. E bom, seguindo aí, o que aconteceu exatamente com Kimetsu e o One Piece? Bom, pra começar, a editora da Jump soltou lá as informações de que o One Piece tinha ganho lá pelo 14º ano seguido e era o mangá mais vendido do ano, com aproximadamente 12 milhões de unidades vendidas, e no caso Kimetsu ficou em segundo com aproximadamente 10 milhões. Até aí tudo bem, só que é estranho porque ela nunca tinha soltado essas informações antes. Então por que esse ano ela decidiu falar sobre isso faltando uma semana para sair os dados oficiais da Oricon? Oricon é o órgão que mede esse negócio de vendas e tal no Japão, sempre mediu há muitos anos. No caso, esses dados aí de que ele tá ganhando, One Piece tá ganhando há 13 anos os mangás mais vendidos, é dela, é da Oricon. Então por que bem esse ano a editora decidiu intervir lá e lançar os dados dela uma semana antes dos dados oficiais da Oricon? Ficou estranho isso. Mas beleza, queria só adiantar então as informações, tudo bem. Então One Piece é o mangá mais vendido do ano, né? Aí vem os dados da Oricon. Os dados estão completamente diferentes. Nesse aí, Kimetsu ganha o primeiro lugar com aproximadamente 12 milhões de unidades vendidas e One Piece fica em segundo, com aproximadamente 10 milhões de unidades vendidas. O feito é maior ainda se você considerar que o One Piece vem ganhando o primeiro lugar há 13 anos. É a primeira vez em 13 anos que alguém tira o primeiro lugar dele. É um feito basicamente absurdo, porque nem se considerava mais o primeiro lugar. O pessoal brigava pelo segundo, porque o primeiro já era de One Piece. Muita gente considerava já esse tipo de coisa. Então, Kimetsu passar ele é um negócio, nossa, monstruoso ali. E antes que alguém fale, pô, mas eu confio mais na editora, olha, no caso é a Oricon que reportou o ganho, no caso de One Piece, nos 13 anos anteriores. A editora nunca falou nada, é a primeira vez em anos que ela fala alguma coisa. Então ficou aquele negócio, pô, eu acredito na editora ou eu acredito na Oricon, que é um órgão muito confiável, que vem medindo as vendas há muitos anos. E aí, pra botar mais lenha na fogueira, veio a fanbase de One Piece e a fanbase de Kimetsu, e cada um escolheu um dos lados ali, obviamente os lados que pegou o primeiro lugar, e começaram a entrar em guerra. Não, o meu tá correto, não, o meu tá correto. Começaram a jogar argumentos e tal, mas no fim das contas, qual dos dois está mais correto? Bom, os dois não estão errados. Pô, mas como assim? Isso é impossível. Um dos dois está com 2 milhões a mais, o outro 2 milhões a menos. Tá totalmente contrário ali. Sim, eu vou teorizar aqui, eu creio que é a mais provável explicação, mais plausível do porquê isso aconteceu. Eu creio que os métodos que eles usaram para medir as vendas são diferentes e aí causaram essa confusão. Pô, Max, esse negócio pode estar pensando, não faz muito sentido. Vai fazer quando eu explicar aqui, pode ser meio confusa a explicação, mas eu acho que resolve esse negócio todo. Porque as duas empresas estão relativamente confiáveis e elas não brigaram depois. Depois de sair as informações, eu fiquei esperando. Não, uma das duas vai falar que a outra tá errada. Tô esperando aqui. E aí, nada. Nenhuma das duas falou nada. É como se os dois soubessem que um ou outro tá correto ali, mas os métodos de medição diferentes das empresas, elas sabiam disso e ficaram lá. Mas expliquem isso pelo menos, porque ficou muito confuso. Os fãs ali ficaram, pô, no caso One Piece ganhou, ou Kimetsu ganhou? Ficou essa confusão ali, os fãs brigando no meio da coisa toda. E ela queria isso de propósito ali, no caso é o marketing, os fãs brigarem, é um negócio positivo pra eles, no caso polarizar as fanbases. Então ficou um negócio muito esquisito. Mas no caso, muitos acreditam que a editora, por exemplo, pô, é a editora, ela manda, no caso, fazer os mangás lá, imprimir os mangás, ela tem um controle perfeito. No caso das vendas, não! Muita gente acredita que ela tem, mas não tem. O que ela tem um controle perfeito é da tiragem, ou seja, quanto ela manda imprimir. Isso ela comenta toda hora, vocês podem notar, a cada, no caso Kimetsu, que teve muitas reimpressões, a cada um mês, basicamente, ela comentava um novo dado lá. No caso, quando eu fiz esse vídeo, Kimetsu já estava em 25 milhões de unidades impressas.
impressas, não é vendidas, muita gente confunde os dois. Quando fala unidades impressas, é que mandou imprimir, não quer dizer que vendeu essas unidades. Pô, Marco, mas vai vender para as lojas. Não! Lojas, muitas das vezes, não compram tudo isso. Elas pegam um montante gigante lá e vão vendendo. E aí o que elas venderem, elas repassam para a editora, não é instantâneo o repasse. O repasse demora às vezes meses, às vezes demora um ano para ter esse repasse. Então é um negócio bem complicado de medir. A editora, principalmente, tem uma medição perfeita só da tiragem, de quanto ela mandou imprimir. No caso das vendas ao longo do tempo, é um negócio que vem com bastante delay para ela, é bem confuso lá como ela mede exatamente essas vendas, que vai chegando para ela, vai medindo. Só que esses dados podem ser de 3 meses atrás, no caso coisas 4 meses atrás sendo vendidas, e ela não bota a data certinho. É um negócio que vai chegando para ela os dados lá e ela vai acumulando quanto ela foi vendendo. Então é isso que provavelmente causou a grande confusão. Como assim? Bom, tem várias lojas no Japão. Imagina que tem um bando de lojas, tem lojas físicas e tem lojas online. A editora vai lá, imprime um bando de cópias, no caso de Kimetsu no Yaiba, e repassa para um bando dessas lojas aí que pedem tanto de volume e tal, elas botam uma unidade lá, e ela vai repassando. No caso, a maioria delas não compra, algumas podem talvez comprar já, porque tem garantido que vai vender, compra tudo de uma vez, e outras não, pegam só um montante grande lá e vão vendendo, e aí o que venderem depois repassam, depois de um bom tempo. Repassam lá quando acabar o estoque, algo parecido, elas repassam o que venderam para a editora. Tem um contrato lá que define quanto tempo eles têm no máximo e tal, deve ter um contrato específico lá sobre isso. Igual acontece com muitas editoras, no caso do Brasil também fazem isso, no caso a editora passa um montante lá, mas não vende para a loja, aquele bando de mangás, a loja pega lá para ir vendendo e aí o que ela vender ela repassa. O que ela não vender, ela repassa de volta lá depois, devolve. Esse método fica muito mais viável para a maioria das lojas e se pratica isso também no Japão, pelo menos pelo que eu pesquisei a respeito. E bom, de qualquer forma, a editora foi lá, repassou os mangás para um bando de empresas que vão começar lá a vender. E aí algumas delas, depois de um mês, repassam para a editora quanto elas venderam e quanto não foi vendido ainda do estoque lá que ela tem dos mangás, no caso de Kimetsu, One Piece, seja lá que mangá for. Outras empresas repassam lá os valores, no caso, a cada 2 meses, 6 meses. A gente não tem os dados específicos de como funciona cada empresa. A gente só sabe que é com um delay grande. Obviamente porque ela não tem que falar todo dia, não, a gente vendeu aqui o mangá, todo dia anunciando lá para a editora. Esse tipo de dado aí fica confuso pra caramba. Dados, no caso, acumulados, aglutinados, é muito mais fácil de você lidar. E aí você tem a Oricon. Como a Oricon funciona? A Oricon, que é essa outra empresa que soltou os dados, no caso que Kimetsu ganhou, ela pega e mede semanalmente. E as lojas reportam para ela semanalmente. A loja chega lá, conclui a semana e reporta para a Oricon quantas unidades de cada mangá ela vendeu. Esse órgão tem uma ligação aí com várias lojas e tal. Obviamente não é com todas as lojas, isso aí é muito importante. Por isso que eu falei que nenhuma das duas é 100% precisa, não tem como ser 100% precisa. Porque tem lojas pequenininhas e tal que não reportam para a Oricon. Não tem como pegar todas as lojas. Então ela pega, sei lá, uns 80%, 90% do total que é vendido mesmo. Provavelmente. E tem o digital também. Digital ela não pega, a gente não faz a menor ideia de quanto foi vendido exatamente no digital. Hoje em dia no Japão aproximadamente 50% das obras é vendido em formato digital. Então você sempre pega e dobra. Pega o valor lá da obra e dobra e você vai ter o valor correto dela, porque tem um digital lá que nunca é contado no meio. Dessas tiragens aí, no caso, impressos principalmente, porque é físico. Então ainda se considera muito físico, valoriza mais. No caso online, raramente publicam e tal quanto exatamente foi vendido. Mas bom, a briga aí ainda é tiragem física, vale dizer. Esse negócio de 12 milhões e 10 milhões é tudo físico. Mas bom, pegamos os dados aí e no caso a Oricon pega semanalmente certinho, as empresas vão reportando para ela e aí ela solta os dados com uma semana aproximadamente de delay, ou seja, a gente tá no final do mês, ela solta os dados de venda lá no caso de 2 semanas atrás ou uma semana atrás, o que foi vendido naquela semana. Então tem um delay também, obviamente não dá para ser um negócio instantâneo, ela tem que pegar os dados, no caso trabalhar esses dados, etc. Mas ainda assim é um negócio relativamente recente, uma semana atrás, não é grande coisa. Já a editora, às vezes, é 2 meses atrás dos dados, às vezes é 1 mês e meio, a gente não sabe exatamente. Ou seja, 1º de dezembro, a editora começa a contar os dados lá que ela vem recebendo das lojas, que ela passou o material lá, no caso, acabou um volume de One Piece, é um volume novo de One Piece lá, e aí acabou o estoque, no caso da loja, ela tá pedindo mais, e aí reporta, no caso, a editora, tudo que ela vendeu lá, todas as unidades, etc. Ou no caso tá sobrando e tal, mas já passou um tempo e ela repassou lá os dados para a editora. Só que são dados de obras vendidas em setembro, provavelmente, um volume de One Piece antigo até, no caso, que já tinha saído. Não que começou a sair só a partir de 1º de dezembro, entendeu? E aí começa a confusão. Ela pegou um volume a mais de One Piece e, no caso, quando ela fechou os dados dela, no final de novembro, ela não tinha os dados das lojas certinhos lá, o que a loja vendeu até o final de novembro. Ela tinha os dados, no caso, que as lojas venderam até setembro, algo parecido. Então ela nem pegou o boost final aí, no caso, os 2 meses de boost louco de Kimetsu no Yaiba
Yaiba, ela nem pegou esses dados aí, porque no caso as lojas nem reportaram para ela ainda certinho as vendas. Então, com esse delay enorme de uns 2 meses, quando ela reportou lá o que foi mais vendido no ano, no caso One Piece, ela está considerando basicamente entre setembro aproximadamente do ano anterior e setembro basicamente desse ano. Aonde sim, aí faria perfeito sentido, você pega um volume a mais de One Piece e você pega 2 meses a menos do boost de Kimetsu. E aí você tem basicamente, se você olhar pela Oricon, você vai ter basicamente esses dados aí que ela soltou. Sim, olha só. Funciona perfeitamente, eu não vou dar certeza que foi absolutamente isso, mas de tudo que eu pensei lá e depois fiquei comparando os dados Oricon e tal, faz perfeito sentido. Com um delay, se você joga 2 meses pra trás, e no caso ela não pegando certinho até o final de novembro, aí dá esse dado certinho aí de One Piece com 12 milhões, porque pega um volume a mais dele, e você pega menos boost de Kimetsu, 2 meses a menos de boost. E aí você tem só 10 milhões de vendas de Kimetsu. E aí se você vai pra 2 meses à frente, ou seja, realmente conta até o final de novembro, você tem mais 2 milhões pra Kimetsu, no caso com o boost maluco dele, e você tem 2 milhões a menos para One Piece, porque pegou um volume a menos de One Piece. Aí, a possível solução, não vou dizer com certeza que foi isso, mas de tudo que eu consegui lá pensar a respeito, pesquisar a respeito, nos dados de venda, foi isso a que eu cheguei. Não tá aí a possível resposta. Ou seja, esse ano realmente Kimetsu foi o mangá mais vendido do ano, porque os métodos oficiais de contagem é o que começou a vender em 1º de dezembro até o final de novembro. E no caso a Oricon tá há anos, não é possível, né, que alguém acredite que ela pegou esse ano. Não, esse ano ela roubou pra Kimetsu. Pô, ela tá há 13 anos colocando lá One Piece em primeiro lugar, ganhando de um bando de obras, não importa quando ficaram populares no ano, e aí esse ano ia roubar pra Kimetsu no Yaiba. Olha, é muita teoria da conspiração, honestamente falando. Em teoria da conspiração tem outra maluca que criaram aí, de que a editora só soltou os dados ali, ela sabia já, no caso, que a Oricon ia reportar que Kimetsu ganhou, então, no caso, para evitar muita confusão entre os fãs lá de One Piece com Kimetsu no Yaiba, reduzir a confusão. Ela soltou os dados dela lá, que iam sair diferente. Ela sabia que estava diferente e tal, por causa do método de contagem, até por isso que nos anos anteriores ela não bota a contagem ali, ela deixa pra Oricon fazer isso, porque é o órgão oficial que mede as vendas semanalmente certinho lá, e ela mede de forma diferente, mas da contagem dela, o One Piece estava ganhando. Então, pô, eu vou soltar isso aqui, aí o One Piece ganha, e aí depois Kimetsu ganha na Oricon. Então as duas fanbases vão ficar felizes, por assim dizer. E a fanbase, no caso de One Piece, vai acreditar mais na gente. E a fanbase de Kimetsu vai acreditar mais na Oricon. As duas ficam felizes ali e não tem uma confusão muito grande. Porque só, por exemplo, se saísse da Oricon, nossa, o One Piece perdeu o primeiro lugar dele. Aí tem uma confusão grande da fanbase de Kimetsu com a de One Piece e tal. A de One Piece fica revoltada, etc. Poderia acontecer isso? Olha, como eu falei, isso é uma teoria da conspiração, mas que foi muito esquisito. Foi porque a editora nunca soltou os dados de vendas dela. Até porque, como eu falei, eu creio que os dados de vendas dela funcionam de forma diferente da Oricon, que é o que vem medindo há anos aí direto. Então, porque ela fez isso bem esse ano e há uma semana da Oricon soltar os dados oficiais, ficou um negócio... Bom, eu creio que não seja exatamente a explicação dessa teoria da conspiração aí, mas que foi um negócio estranho. Realmente... Foi. Por que ela fez isso, eu não faço ideia. Mas criou essa confusão de quem acreditar na editora ou na Oricon. Como eu expliquei aqui, nenhuma das duas está errada, mas a Oricon eu considero o método mais correto, até porque é um método de contagem que vem se usando há muitos anos, há mais de 13 anos aí, com o One Piece ganhando. Então esse ano você trocar o método de contagem para o One Piece poder ganhar de Kimetsu é um negócio, seria aquele basicamente mal perdedor, eu consideraria. Então sim, eu considero da Oricon o dado oficial aí, porque é a empresa oficial de contagem há muitos anos, e como eu mostrei aqui, ela consegue pegar dados mais corretinhos lá, no caso das empresas reportando para ela, semanalmente ali, o que não fazem para a editora. Então eu, pelo menos, considero Kimetsu no Yaiba como o mangá mais vendido do ano. Até porque as empresas no Japão também consideraram ela como, no caso, a medida oficial, começaram a reportar, inclusive, em outdoors e tal, que Kimetsu no Yaiba era o mangá mais vendido do ano, mas a parte engraçada é que eu nem considero muito isso, no caso, não tem nada demais nisso. Quer dizer, é importante com certeza. O boost de Kimetsu é sensacional, ele passou de 150 mil unidades por volume para 900 mil no momento que eu fiz esse vídeo, e vai passar de 1 milhão, com certeza vai. Então imagina um mangá que vendia aproximadamente 150 e passar para mais de 1 milhão, que boost, que aumento absurdo de vendas. Foi isso, inclusive, que gerou esse aumento maluco aí no caso de Kimetsu, essas vendas doidas dele, porque por volume ele vende menos que o One Piece. No caso, o One Piece vende aproximadamente 1,8 milhões de unidades por volume. Kimetsu atualmente vende perto de 900, vai chegar a 1 milhão aproximadamente, mas é bem menos ainda, é quase metade de One Piece. Pô, Marco, então como ele ganhou? Simples. O One Piece lançou uns
4 volumes esse ano, do mangá dele, uns 5 a 4 volumes, enquanto Kimetsu tinha um bando de volumes lá desde o volume 1, tendo um boost absurdo de vendas. Com o anime, tudo isso vai se acumulando lá nas vendas totais no final do ano. Então, na verdade, esse ranking aí, como um todo, serve para você ver boost de várias obras que não teria como chegar aí só com as vendas normais dos volumes novos dela. No caso, olha só, Neverland também tá aí, ganhou um boost no original. Tem outras obras aí que eu vou comentar também mais à frente ganharam um boost do original, mas é bem interessante considerar isso, porque o número de volumes, no caso, se One Piece conseguisse lançar mais 2 volumes esse ano, ele ganhava de Kimetsu, nessa contagem oficial aí da Oricon, mas 2 eu acho que seria meio difícil, mais 1 talvez, mas 2 era meio complicado. De qualquer forma, One Piece também tem 95 volumes. Pô, Marco, o que isso ajuda e tal? Porque as pessoas só compram o volume mais novo. Não! Tem sempre um fã novo lá aparecendo pra One Piece, como tem pra Kimetsu, como tem pra Dragon Ball, qualquer obra aí tem um fã novo aparecendo de vez em quando. E aí pega só, vamos supor pouca coisa. Kimetsu teve, no caso, vamos lá, de 150 a 1 milhão, 850 mil pessoas novas se interessaram por Kimetsu. Mas vamos pegar mais leve. Vamos pegar só, 10 mil pessoas se interessam por One Piece, que é muito fácil. 9 mil pessoas lá no Japão se interessam por One Piece. E aí, essas 10 mil pessoas vão gerar 950 mil unidades. Se comparar os 95 volumes de One Piece, são mais 950 mil unidades, 1 milhão para One Piece, só por 10 mil fãs novos, que vão comprar do volume 1 ao volume 95. Então, tem muitos volumes e muita vantagem também. Kimetsu só tem 17 volumes. Se Kimetsu tivesse, por exemplo, uns 30 volumes, nossa, teria um boost dobrado. Basicamente, chegaria a aproximadamente 20 milhões de unidades vendidas ao longo do ano. Então, o número de volumes é muito relevante, no caso. Uma obra tem vantagem com base nisso. Então, Kimetsu conseguiu isso, esse valor aí, no caso, absurdo, só com 17 volumes, é muita pouca coisa. Então, o feito dele, nesse caso, é maior ainda. E, obviamente, alguns vão estar pensando, pô, Marco, mas isso aí é devido ao anime, que deu um boost monstruoso lá, fez uma propaganda monstro do mangá, assim, uma temporada. Comparem isso. Teve, por exemplo, uma temporada também de Neverland esse ano. Não fez um boost nem perto do louco que aconteceu com, no caso, Kimetsu no Yaiba, que vendia bem menos, vale dizer, antes de ter anime, que Neverland, que já vendia muito. Mas o aumento dele não foi tão grande em comparação. Ainda assim, o aumento foi grande o bastante para ele entrar aí com 7 milhões no ranking. Não é pouca coisa, não. Então, Neverland teve um senhor aumento também, graças ao anime. Vale muito a pena fazer anime em geral. No caso, Hero Academia também teve um aumento de vendas depois do anime, mas também não foi tão absurdo quanto Kimetsu no Yaiba já teve agora, tá na 4ª temporada. Kimetsu, o mais absurdo dele é que uma temporada de 20 e tantos episódios foi o bastante para esse boost maluco aí que vários outros animes com várias temporadas não conseguiram. E One Piece, a comparação dele? Olha, One Piece tem anime aí, no caso, não é injusto comparar, porque One Piece tem anime aí há anos. O anime dele nunca para, mais de 10 anos ali na TV japonesa, fazendo propaganda contínua pra ele. Por isso que eu falei que é muito fácil o One Piece conseguir fãs novos. Porque essa criança lá acaba vendo um episódio lá e depois vai atrás do mangá, volume 1 e tal, e vai comprando. Então é bem fácil conseguir fãs novos ao longo do tempo. Só não vai conseguir um boost monstruoso aí, porque geralmente quando sai o anime, o boost é maior. A novidade realmente atrai mais. Mas de qualquer forma, essa vila total aí eu nem considero muito, tem um bando de fatores nela. Tem o boost do anime, quando sai o anime. No caso vai ter o número de volumes, que é relevante. Quanto mais volumes, mais vantagem a obra tem nesse ranking aí, obviamente, quanto mais volumes tiver para vender lá no total, e também, obviamente, tem outros fatores que vão influenciar. Por isso que a comparação justa é isso. É a coisa mais pura que tem, o volume separado. Sim, porque aí você pega quanto vende por volume, não tem influências dos volumes anteriores vendendo mais, não tem influências de um bando de volumes, no caso uma obra com 95 volumes contra uma obra com uns 15, 17 volumes, que é meio injusto, então fica o mais justo possível. Quanto vende volume a volume? No caso, One Piece vende aproximadamente 2 milhões de unidades e Kimetsu está em aproximadamente 1 milhão de unidades. Agora, então One Piece, com certeza, vende bem mais. O mérito de Kimetsu aí, o mais legal de observar esse ranking, pra mim pelo menos, é notar o boost absurdo que Kimetsu teve nos volumes anteriores para conseguir passar uma obra que vende 2 milhões por volume. Então é isso que é legal de olhar nesse ranking, é isso que eu gosto de observar. E não a briguinha de, não, essa obra vendeu mais no ano. Vendeu mais, mas ela ainda vende menos, por exemplo, que essa obra aqui, que vende por volume muito mais. Se no caso essa obra aqui, no caso, lançasse vários volumes a mais durante esse ano, ela ganhava, por exemplo, o que pode ser usado em light novels, vale dizer. No caso, Sword Art Online é o mega hit das light novels, o autor lança poucos volumes.
ao ano, se ele lançasse mais volumes, por exemplo, só focasse em Sword Art Online, como muitos autores fazem, só focam em uma obra específica ali das suas, ele ganharia muito mais em termos de venda lá, pegaria o primeiro lugar todo ano. Mas ele não tá nem aí pra isso. Ele só tem ano que ele solta um volume de Sword Art Online, só solta um. E no caso, o Progressive, que é o spin-off, ele solta lá 2 volumes do spin-off. Só que o spin-off não conta nas vendas totais de Sword Art Online, só no caso, o volume principal, que conta nas vendas. Então tem muito desse negócio. A obra, quando ela vende em forma individual, eu acho que vale muito mais do que, no caso, o aglutinado de vendas dela. Que tem um bando de fatores, o número de volumes, se teve boost no ano ou não, aumento de vendas, no caso, graças a anime, ou sei lá das quantas. No caso, quando você vê o volume individual, nada disso tem influência, é um negócio muito mais puro. Eu, pelo menos, considero dessa forma. Na verdade, esse vídeo aqui é um grande tutorial de como você observar melhor esse negócio de vendas, não ser influenciado por números lá, que às vezes você não entende completamente. Então, eu espero estar ajudando muita gente aqui, não só explicando esse negócio da treta aí, de Kimetsu com One Piece, mas ter ajudado a compreender melhor como funciona esse negócio das vendas e tal, que influencia esse tipo de coisa, ganhadores, perdedores, etc. E, bom, quem quiser os dados completos de venda de cada obra aí, e no caso a lista completa do top 10 de mangás e light novels mais vendidos de 2019, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para isso, mas eu vou comentar mais a respeito ainda em um outro vídeo, porque tem mais coisa muito interessante para discutir a respeito dessa lista aí, um negócio totalmente inesperado, que aconteceu, eu nunca vi nada parecido, e eu tenho que comentar a respeito, mas isso vai para outro vídeo. De qualquer forma é isso, fico por aqui, se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem, se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro, e eu vejo vocês no próximo vídeo.